Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ecossistema do Futuro. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui da área da saúde, muito especial, que se chama Manu Rios, gente. Manu Rios também é minha amiga. E olha, vou dar só um spoiler para vocês de quem é Manu Rios. Espera aí. Manu Rios é enfermeira especialista em oncologia e pesquisa clínica pelo INCA, palestrante, autora do livro A Saúde Está Doente, host do podcast Saúde em Primeiro Lugar, instrutora de yoga e apaixonada por esporte. Hoje seu trabalho tem como objetivo promover qualidade de vida, bem-estar e longevidade saudável a todas as pessoas que buscam uma vida melhor e empresas que entendem que o sucesso começa com os colaboradores mais saudáveis. Seja muito bem-vinda, Manu Rios. Obrigada, Glorinha. Para mim é um prazer enorme estar aqui finalmente, né? E é engraçado a gente falar, que é minha amiga, né? Eu sempre falo isso no meu podcast, uma pessoa especial, e graças a Deus que estamos cercadas de pessoas especiais. Com certeza. Essa coisa de escolher a mesa aonde a gente senta, a gente já sabe que é fundamental, né? Sim, então... e você falou aí, né, do meu currículo, um pouquinho do meu currículo, mas eu gosto de falar que eu sou uma verdadeira profissional de saúde e não só de doença. Então vamos lá, vamos dar o start a partir daí. O que você quer dizer com isso, Manu? Conta um pouquinho aqui pra gente, porque eu também quero entender isso. Vamos lá. Então, Glorinha, eu lancei o livro, como você falou, né? O livro que chama A Saúde Está Doente, porque hoje eu entendo que o nosso sistema de saúde, ele é muito mais voltado para a doença. Apesar da gente ter a saúde preventiva, a parte preventiva, mas a gente sabe que majoritariamente o nosso sistema de saúde é voltado para a doença. Quando a gente fala de plano de saúde, na verdade é um plano de doença. Ninguém procura plano de saúde para prevenir algo. É muito pequena a parcela do nosso uso do plano de saúde para prevenção. Ele é majoritariamente para tratamento de doença. Legal. Além dos profissionais de saúde que estamos todos muito adoecidos, infelizmente. Então, quando eu falo que eu quero ser uma profissional de saúde de verdade, é porque de uns tempos para cá eu tenho priorizado trabalhar em prol do bem-estar, da saúde, da longevidade saudável, da qualidade de vida, porque qualidade de vida é para todo mundo. Perfeito, Manu. Olha só, aqui você está no ecossistema do futuro e a gente vai chegar nesse papo aí. Mas já que você falou de qualidade de vida, o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é ter liberdade e ter clareza das minhas escolhas. Ter muito claro o que é um valor inegociável para mim, quais são os meus valores que me guiem para todas as minhas escolhas em prol de liberdade e de saúde e de vida com qualidade. Legal, muito bacana. Tá faltando um pouquinho dessa clareza aí na galera, né? Opa! Tá, né? É o que eu mais recebo das pessoas é justamente esse desejo de querer mudar de vida, mas que não tem clareza, não sabe por onde começar. As pessoas estão muito perdidas, Glorinha, porque nessa correria, né, se normalizou a correria da vida cotidiana, né? Se normalizou. Então, as pessoas até acham bonito falar assim, nossa, hoje minha agenda está lotada, nossa, hoje está super corrido, nossa, hoje... que isso dá uma sensação de ser produtivo. Mas a gente sabe que para você produzir, você tem que prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, isso está fazendo com que as pessoas entrem no ciclo vicioso de um piloto automático da vida que faz com que elas se desconectem de quem realmente elas são, e isso faz com que as pessoas não tenham clareza do próximo passo ou de um primeiro passo para mudar a vida que elas se encontram hoje. Realmente, eu percebo isso também. Faz total sentido, né? Ô Manu, a gente sabe aí que muitas transformações estão acontecendo no mundo, né? Toda essa transição, mundo velho, mundo novo, o futuro já está aí, está na porta. A gente tem aí robótica, inteligência artificial, clima. Nosso clima não está uma coisa normal, a gente sabe que tem aí alguma coisa a ser considerada em relação ao clima. Que nossa alimentação vai mudar, a medicina está muito evoluída, a nanotecnologia, tudo isso.
Mas existe uma coisa hoje nisso tudo que eu tenho escutado muito falar, que é o biohacking. E você, como é uma pessoa do esporte, uma pessoa da saúde, eu queria que você explicasse um pouco aqui pra gente o que é o biohacking, o que é isso, e como ele pode nos ajudar, se ele é uma ferramenta que pode nos ajudar a viver melhor, a viver mais, até porque está previsto que a gente vai viver entre 110 e 130 anos. Tomara! Talvez a nossa geração já chegue a isso, né? Enfim, espero que sim, né? Com saúde, com tudo em cima, espero que sim. Então eu queria que você me explicasse assim os benefícios do biohacking. Em primeiro lugar, o que é o biohacking? Então, antes de falar o que é o biohacking, É como biohacking? cada um fala de um jeito, né? Ok. Primeiro eu quero falar, você falou uma coisa interessante que é a expectativa de vida para o futuro, né? Que a gente vai viver 100 anos, 110 anos, 130 anos. E eu já quero dizer aqui que, independente de quanto tempo a gente vai viver, a gente tem que decidir hoje. Aliás, já estamos atrasados em decidir como a gente quer chegar na nossa longevidade, né? Porque tem uma frase da Elizabeth Blackburn, que é Nobel de Medicina, que fala sobre... Ela tem um estudo maravilhoso sobre os telômeros, que através desse estudo, no estudo dos telômeros, ela avalia a longevidade, a qualidade da longevidade das pessoas, né? E ela fala justamente isso, que não é sobre quanto tempo vai durar a sua vida, mas quanto tempo vai durar a sua saúde. Com qualidade, viver com Exatamente. qualidade, né? Então, o biohacking, ele vem com a proposta de você ter cada vez mais autoconhecimento do seu próprio corpo. Porque ele mostra como você hackear o seu corpo, literalmente, para que você otimize as funções do seu corpo, adaptada para o mundo corrido que a gente vive. Porque não, todo mundo quer ter uma vida tranquila, quer ter uma vida saudável, mas muita gente acha que isso só é possível no campo, na cidade pequena. E o que é hackear o próprio corpo? É desde hábitos de vida que você tem que entender como é o seu sono. Você dorme bem? Você dorme horas suficientes? Você dorme com qualidade? Como é que você acorda? Você faz os ciclos de sono que são suficientes? Como é a sua alimentação? Você está se alimentando bem? Você está otimizando as funções do seu corpo através da alimentação? Você faz atividade física? Você não faz? Você bebe água? Você não... Desde isso, que eu falo que é o back to basic, que é você voltar para o básico e entender que comer saudável é descascar mais, comer as coisas que vêm da terra e desembalar menos, desempacotar menos, até as tecnologias que estão vindo, né, das ferramentas, como o relógio que você dorme com ele, você monitora o teu sono para no outro dia você ter a sua percepção de como foi o seu sono, mas você também ter a ferramenta para junto avaliar essa tua qualidade de sono, até, por exemplo, óculos tecnológicos para pessoas que trabalham à noite e precisam dormir de dia, e esses óculos simulam a noite, simulam a escuridão da noite, porque às vezes, apesar de você estar num ambiente que você pode fechar a cortina, não sei o quê, quando você coloca esse óculos, esse óculos, ele realmente tira toda e qualquer luminosidade que possa entrar ali, né? Porque a gente não sabe que às vezes até aquela luzinha vermelha da televisão, que mesmo de olho fechado você não enxerga, ela pode interferir no teu padrão de sono, né? Tudo são ondas. Então, o biohacking, ele vem juntar isso, ele vem juntar o básico, o olhar para o teu estilo de vida, para os teus hábitos de vida, você ter essa conexão para poder ser uma coisa muito individualizada, como por exemplo, né, se fala muito que você precisa ter de 6 a 8 horas de sono, 6 a 9 horas de sono para dizer que você tem um sono de qualidade. Mas para cada um varia. Tem gente que fala com 6 horas eu tô ok, tem gente que fala que precisa de 9 horas, tem gente que... por exemplo, para mim, 7 horas e meia é o creme de la creme. Para mim. Então, o biohacking é isso. Ele vem do básico até realmente as tecnologias, os suplementos, os implantes, que hoje já tem implantes hormonais. Então, obviamente, tudo com muito critério, tudo com muita avaliação, tudo feito de uma forma muito séria, vem otimizar a qualidade de vida de todos nós, né? Graças a Deus. Então, esse mundo aí que eu tô
amando estudar, né? Porque a gente precisa entender como melhorar a qualidade de vida, mesmo em cidades caóticas Com certeza. que a gente vive. Mas a gente precisa principalmente entender que, para muito além de qualquer ferramenta, a gente precisa ter consciência e autorresponsabilidade de que você pode ter a ferramenta do mundo que for, o suplemento do mundo que for, o implante, a medicação. Não sei o que você vai usar, mas se você não fizer o básico, se você não fizer a sua parte, nenhuma tecnologia vai fazer por você. É tudo, né? Tudo para tudo. Isso é tudo na vida. Exatamente. É porque as pessoas querem o atalho, né? Todo mundo quer o atalho, quer o remédio para tomar para focar mais e produzir mais, quer as gotinhas para dormir, quer, enfim, né? Nada contra, mas eu acho que isso é um SOS para um caso extremo. Não, isso Né? eu falo que as medicações a gente tem que agradecer que elas existem, né? Enfim, a partir de muitos estudos, de muita gente séria, porque a gente sabe que em todas as áreas existem estudos sérios e estudos não sérios, pessoas, enfim. Gente séria e gente não séria tem em todo lugar, né? Então, eu acho que as medicações, elas estão aí para ser usadas quando elas são necessárias, quando ela tem indicação correta, mas as pessoas estão fazendo disso atalho, né? E esse atalho aí não vai levar você para nenhuma longevidade saudável. E você acredita, Manu, que essa ferramenta, o biohacking, ela é fundamental, ela é essencial, ela é o caminho para que a gente alcance essa longevidade, esse futuro com mais qualidade? Não Você tem a acha menor dúvida, né? É isso aí que a gente... Esse ano, o Biohack, eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, mas em outubro, todo ano tem o Biohacking Summit, que se Deus quiser eu vou, Biohacker Summit. E esse ano o tema é expansão de consciência, né? Então, para muito além... por isso que eu falo que é back to basic, né? Para muito além de qualquer ferramenta, a gente precisa entender a nossa consciência, a gente precisa expandir a nossa consciência. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, Glorinha, porque a minha experiência com a yoga me trouxe muito isso, né? Eu vinha no momento da minha vida de uma correria muito louca, desde quando eu terminei a faculdade, e mesmo tendo tido um diagnóstico de uma doença autoimune, eu não parei, porque naquele momento a minha vida profissional era a prioridade. E aí quando chegou um momento que ou eu olhava para mim, ou dali para frente nem sei o que poderia ter acontecido, a primeira coisa que eu fui foi para yoga. E eu fui para yoga por uma busca de resgate do meu corpo, porque essa doença reumática deixava o meu corpo rígido. E eu que sempre fui ginasta, eu precisava resgatar a mobilidade do meu corpo. E fui para yoga através de um amigo que me puxou na mão praticamente e falou: vamos que você vai gostar. Mas na yoga eu encontrei muito além do que essa reconexão com o meu corpo. E eu gosto muito de dizer que o corpo é a melhor ferramenta que a gente tem para qualquer coisa, tá? Porque esse resgate dessa reconexão com o nosso corpo, que está faltando demais. Demais. E a gente vê muito isso quando a gente vai avaliar um paciente, que às vezes ele nem consegue traduzir exatamente o que ele está sentindo. Né? Então, através desse resgate da reconexão com o meu corpo, eu encontrei outras coisas, porque ali na yoga eu encontrei um momento presente, eu encontrei um momento que não existia nenhuma interferência externa, era só aquela prática ali naquele momento e, obviamente, a meditação, né, que me fez ter esse reencontro comigo, de entender o que eu quero, o que está bom na minha vida, o que está ruim, por que está bom, por que está ruim, o que me serve, o que eu preciso descartar. E para mim, essa expansão de consciência nada mais é do que uma grande integração entre corpo, mente, energia, espírito, e aí se você tem ou não uma religião, ou seja lá o que for que você acredite, isso para mim é expansão de consciência. Quando você se entende como um ser integral, integrado com o meio, que não é mais a Manuela, é a Manuela... É o todo. Num ambiente. É o todo. Né? Isso no Vipassana, que eu vivi agora, só se confirmou. Então, essa expansão de consciência, de novo, é voltar para o básico. A gente precisa cada vez mais voltar para o básico. Por quê? Porque a tecnologia está aí. A inteligência artificial está aí e ela não vai ocupar o lugar do ser humano. Ela vai obrigar o ser humano a voltar a fazer e ter as funções do ser humano.
Então, por isso que mais do que nunca a gente precisa voltar para o básico. É. Exatamente, eu concordo com você. E, tipo, o ecossistema do futuro, ele traz muito isso, né? Porque a gente tem, sim, toda uma parte de desenvolvimento de líderes, líderes disruptivos e antecipatórios. É uma nova abordagem dentro da Academia de Futuro. A gente tem toda uma parte de desenvolvimento de soft skills. E é um framework do futuro. Só que dentro dessa estrutura de futuro, eu fiz questão. Um dos pilares que eu trabalho são as saúdes. Sim, as 7 saúdes. Exatamente. Porque a energética, emocional, mental, física, ela vem numa sequência, né? Sim, Mas logo, você vê que a primeira que eu falei é a saúde energética. sim, Ela vem de cara, assim, dentro desse pilar. Porque eu já sei que a gente está voltando às origens. A gente está meio que num trabalho de engenharia reversa dentro desse futuro tão tecnológico que está chegando. sim, Já está aí, não está chegando, ele já está aqui, sim, né? Mas o ser humano vai ter que entender que ele volta às origens. Back to basic. Muito bem colocado. sim, Porque é isso que vai nos trazer a humanidade de novo. É isso que vai nos resgatar como pessoas. E é isso que vai nos revelar muito além do que a gente imagina sim, que existe. E para que a gente possa ter toda essa simbiose tecnológica que está prevista entre homem e máquina, se o homem não tiver com muita clareza dele, com muito alinhamento dele com ele mesmo sim. e todas as suas saúdes em ordem, equilibradas, isso não vai funcionar para Sim, aquele não vai- indivíduo. já não está funcionando, né? Entende? Não está funcionando porque as pessoas estão extremamente desequilibradas. Sim, porque a gente está vendo, até a conversa que a gente estava tendo esses dias, né, de que essa realidade que a gente vive hoje, eu, Manuela, e aí é uma opinião baseada na pesquisa Manuela, no meu ponto de vista, na minha intuição, na minha. Esse sistema que eu enxergo, que eu vejo hoje, para mim ele é insustentável. As pessoas estão adoecendo com muito mais frequência, né? As pessoas, na verdade, estão explodindo, né? O burnout, se você for traduzir ao pé da letra, né? A gente está queimando o nosso cérebro, né? E se a gente não voltar para o básico, não fica um, não resta um. Três grandes habilidades que nós podemos ter como humanos para seguir nesse caminho do futuro é o pensamento crítico, a adaptabilidade e a criatividade. Sim. Né? Porque a verdade é que nós humanos, todos nós humanos, eu me incluo nisso, tá? Quando eu falo isso. Porque a gente não sente, é uma coisa muito sutil. A gente deixou de ter pensamento crítico, porque a nossa mente, ela já mente pra gente, por isso que ela se chama mente, né? Então, o nosso cérebro é muito preguiçoso. A gente já nasce com instinto de sobrevivência apenas. A gente tem que estar sempre pulando fora da caixa para poder expandir, né? Fazendo novas sinapses neurais, novos caminhos neurais, para que a gente possa crescer e evoluir e desenvolver. Então, quando a gente fala em trabalhar pensamento crítico, a gente está falando em visão, a gente está falando em ceticismo, a gente está falando em viés cognitivo que todos nós temos. E a melhor forma de você treinar o seu viés cognitivo, quer dizer, destreinar, né? É um destreino do seu Sim. viés cognitivo, é você estar sempre em debates com pessoas que têm vieses diferentes do seu. Sim. Isso vai fazer com que o teu cérebro evolua, porque ele vai ter que pensar, e ele tem preguiça de pensar. Sim. Só que por que a gente hoje tem tanta separação, tanto fake news, tanta polarização como a gente tem? Porque as pessoas hoje Não tem têm pensamento Não crítico. tem pensamento crítico. Eu Elas estava. têm o cérebro tem preguiça de Sim. fazer isso. E falando de pensamento crítico, Glorinha, eu estava ouvindo uma fala esses dias da professora Luciana Galvão,
E ela estava falando exatamente isso, né? Que hoje a gente não se aprofunda mais em nada, a gente não se aprofunda mais em nenhum discurso. Muito raso. Porque a gente não quer buscar a verdade, a gente quer buscar o que é conveniente para a gente. É porque dá trabalho. Então eu não quero conversar com o que pensa diferente, eu não quero conversar com o que tem opinião diferente da minha, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, dá trabalho, né? E eu fiz até uma reflexão esses dias, né? Que fazer o exercício de ouvir os diferentes, não para você concordar ou discordar, mas para você criar a sua verdade. Ela até fala que não existe a verdade de cada um, mas eu discordo dela. Eu acho que a gente tem que criar, a partir de diversas opiniões divergentes, inclusive, a nossa verdade para guiar as nossas escolhas. Então, não é para convencer, eu estou ouvindo diferente, não é para convencer a Glorinha. É para guiar as minhas escolhas. A pensar, desenvolver Sim. e crescer. E até mesmo aprender a mudar de opinião. Com certeza. Porque você pode chegar à conclusão que você está pensando pequeno demais. Claro, porque o mundo muda o tempo inteiro. Então, até você pegar alguma fala sua de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e até uma fala de ontem, pode ser que hoje você tenha uma opinião diferente. E graças a Deus que a gente tem bom, que a gente esse, tem essa né? adaptabilidade, aí eu entro na adaptabilidade, de ser flexível e pivotar sobre nossa opinião, sobre nossa maneira de viver, sobre o nosso comportamento, sobre tudo que nos cerca. E o que isso tem a ver com saúde, né? Saúde mental, porque a gente vê o quanto as pessoas estão intolerantes de discutir coisas discordantes, né? As pessoas não conseguem mais discutir na profundidade, é só naquela superficialidade. E aí as pessoas brigam, vem um nível de ansiedade absurdo. Então isso tem a ver sim com saúde mental. Né? E quando a gente fala de pensamento crítico, para que depois a gente chegue na adaptabilidade, ele, além de trazer o ceticismo e a questão do viés cognitivo, destreinar o seu viés cognitivo, você também precisa ter lógica, argumento e retórica. Sim. E para que você tenha isso, esses 3 itens aí que entra dentro do pensamento crítico, você precisa ser aquela pessoa que está disposta a se desenvolver, no sentido, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou acompanhar um artigo, porque sem retórica... Sim. É porque a escola também, as nossas escolas nunca nos ensinaram isso, né? As nossas escolas... A gente ensina muita gramática, A, B, C, D, mas tem que te ensinar a pensar. Sim. A pensar com criticidade. Aí as pessoas acham que o cara cético é um cara chato. Não, ele não é um cara chato. Ele é um cara que ele é muito útil à sociedade. Provocador. Porque ele é o cara que vai te levar a um outro nível, a um outro patamar. Sim. Que ele vai te fazer pensar. E ele vai fazer você elevar o seu nível. Sim. Né? Aí a gente vai para a casa da adaptabilidade, aonde a gente tem que encontrar a flexibilidade, porque mudar não é simples. Eu gosto de uma frase que fala que a única coisa que não... Como é? A única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo. E é muito bom isso, né? Então, lá na adaptabilidade, a gente encontra aquela coisinha chamada flexibilidade. Aí tem também... poder de pivotar, né? De mudar. Tem aquelas pessoas que não têm nenhuma habilidade de adaptabilidade, que falam assim, mas sempre foi assim, não vai mudar, né? Você que se engana, né? Vai mudar e você não vai estar preparado para se adaptar a isso. Se você não estiver disposto a mudar, você vai entrar num circuito de rigidez com a vida tão grande... que é ladeira abaixo, porque todas as suas saúdes vão ficar muito doentes por conta dessa tua rigidez. Sim. É certo isso que eu tô falando? Total. Não é? Total. Porque aquela questão do corpo fala é muito real aquilo. Sim, o nosso corpo ele está se comunicando com a gente o tempo inteiro, né? O tempo todo. Quando a gente vê uma pessoa que teve burnout, uma pessoa... Até a minha experiência, por exemplo, quando eu adoeci em 2020, né, na pandemia, comecinho da pandemia, eu tive uma infecção por um fungo que eu fiquei 15 dias internada. Beleza, foi um fungo que eu contraí e eu internei. E aí eu olho para trás e falo assim, caraca, deixa eu olhar o que mais aconteceu que pode ter, porque assim, é um fungo que não é comum, mas que no lugar que eu moro é um pouco mais comum. Conheço outras pessoas que tiveram esse fungo, mas eu desenvolvi a forma grave. Por quê? Porque eu tenho uma condição imunológica que fez com que fosse a forma grave. Mas e o que mais? Aí eu fui olhar.
Pandemia explodiu. Todo mundo fica em casa. Manuela é enfermeira, sai de casa, né? E cada vez que a gente ia, que a gente chegava no hospital para trabalhar, tinha uma nova orientação, tinha uma nova conduta, todo mundo... Por quê? Se estava descobrindo as coisas, ninguém sabia direito como conduzir, estava tudo sendo montado ali. Então, nível de ansiedade muito elevado, as pessoas indo trabalhar e um paciente começava a ter sintomas gripais, é Covid e não é Covid, isola, não isola, aquele nível de ansiedade bizarra, colegas adoecendo e se afastando. Então, hoje eu entendo que aquele nível de ansiedade baixou ainda mais a minha imunidade e fez com que eu, além de pegar esse fungo, eu desenvolvesse a forma grave. Então, o nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Porque por ter essa condição imunológica, eu podia ter me afastado no dia que saiu o decreto do governo falando que quem era de risco podia se afastar. Mas a gente que acha que controla tudo e que não pode parar, porque se a gente parar, né, como é que faz? Falei, não vou eu tô ótima, não vou me afastar agora. Vou me afastar, coloquei na agenda o dia que eu ia me afastar. O corpo virou para mim e falou... Não. Você acha que você controla alguma coisa? Na véspera da data que eu falei que eu ia parar, eu comecei a ter febre, adoeci e me afastei. Então, o corpo está conversando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Infelizmente, a medicina, ela recortou nosso corpo, né? Cada especialista olha para uma parte do nosso corpo e a medicina acabou perdendo essa integralidade, que graças a Deus a medicina integrativa está resgatando isso, né? Então, quando a gente entende que o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro, mas que a gente precisa estar atento a isso, porque senão o corpo da gente desliga, como a gente conhece algumas pessoas que passaram por isso, e você vai falar assim, ué, mas eu não sentia nada. Aí, quando você para e vai resgatar lá atrás, sim, o seu corpo já estava dando vários sinais que você não respeitou, que você não enxergou, que às vezes você não enxerga, mas pessoas que estão próximas a você enxergam. E aí, por não respeitar isso, por não olhar para isso, por deixar a saúde em segundo plano, o corpo te obriga a parar de alguma forma. Né? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro. Exatamente. E voltando ali, pensamento crítico, adaptabilidade, a gente entra na criatividade que traz do homem. A gente nunca vai superar a máquina em relação a isso, né? Porque a interação máquina é muito maior do que a nossa, a máquina pensa mais rápido do que a gente. Só que ela tem uma coisa que nós temos uma coisa que ela não tem, que é a nossa capacidade de emotizar. E das nossas emoções, que é o sentir, né? A gente tira muita coisa valiosa para trabalhar dentro do campo da criatividade, que a máquina, pelo menos até por enquanto, ela ainda não faz. E o que está faltando ao homem, pelo que eu vejo o mundo hoje, quando eu olho o mundo, está faltando emotizar. Porque quando a gente emotiza, a gente sente. E quando a gente sente, a gente pensa. E quando a gente pensa, a gente realiza. Então, está faltando todo esse conjunto de sensações humanas no ser humano. Para que esse equilíbrio... Sim, porque né? As pessoas estão no piloto automático, né? Elas estão trabalhando como máquinas. A Revolução Industrial fez isso com a gente, né? A Revolução Industrial colocou a gente na escola, e aí na escola, já da escola, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, da mesma forma, com a mesma idade, a resposta era sempre a mesma, né? Como eram as nossas provas? Múltipla escolha. A resposta estava lá. Você não podia criar uma resposta nova, né? Isso bloqueou muito essa nossa parte. Murilo Gun fala muito isso, né? Às vezes tem uma criança brincando, aí a criança pega qualquer coisa na rua, aí a mãe ou o pai vira e fala assim, menino, solta isso que isso não é brinquedo. E aí ele vira e fala assim, quem disse que não é brinquedo? Quem define o que é brinquedo ou não é a criança. Mas hoje em dia os brinquedos, eles inclusive, até os Legos, que antigamente era só um grande pacote de peças que você criava o que você quisesse, hoje em dia já vem dizendo o que você tem que montar com o Lego, né? Então, a criatividade vem da nossa emoção, e eu digo mais, o Glorinha, trazendo bem para minha sardinha saúde, né? A criatividade vem do nosso sono.
A gente tem, dentro do sono, a gente tem as fases do sono e a gente tem o sono REM, que é o sono onde a gente faz toda a parte de consolidação cognitiva. O que é isso, Manuela? É onde a gente armazena, apreende os aprendizados do que a gente vem estudando, do que a gente vem trabalhando. É onde o sistema nervoso, ele passa por um processo de quase que de desintoxicação, que é o sistema linfático, né? A gente tem a linfa, que é tipo um líquido que lubrifica o sistema nervoso, e durante o sono REM, ele faz essa limpeza. O nosso corpo, ele passa por uma limpeza enquanto a gente está dormindo, né? E o sistema linfático, ele faz essa limpeza no sistema nervoso. Isso faz com que a gente tenha consolidação cognitiva, melhora de criatividade, melhora de memória. Então, se você não dorme, a sua criatividade piora. Sim. O seu poder de adaptabilidade piora. O seu poder decisório, as suas decisões, sua tomada de decisão fica nebulosa. Por quê? Porque você não está dormindo. Infelizmente, viralizou, né, o tal do trabalho enquanto eles dormem. Isso, para mim, é a pior frase que existe, porque se você não dorme, você pode trabalhar o que for, que uma hora o seu corpo vai pifar, né? A sua produtividade, ela não vai melhorar enquanto você dorme. Muito pelo contrário, ela vai melhorar se você dormir. É verdade. Então, você pode negligenciar qualquer coisa na sua vida, mas se você perguntar para mim assim, Manu, cara, se eu tiver que escolher uma única coisa disso tudo que você fala, para começar, cara, comece pelo sono. Ah, mas eu não durmo bem, minha vida é corrida. Comece buscando um médico. Nem que você comece... Muita gente ainda tem preconceito em tomar medicação. E, de novo, a medicação, ela não é solução. Mas ela pode ser um primeiro passo para que você consiga dormir, para que você vá reorganizando as outras coisas. Mas se a medicação está aí e ela pode ser usada e ela tem indicação de ser usada, procure um especialista e comece sim a tomar uma medicação. Mas você não pode negligenciar o seu sono. Não, com certeza eu entendo e concordo, tá? E eu tenho feito uma coisa, quer dizer, eu já tenho bons hábitos, né? Que bom. E eu tenho aí uma leva de pessoas ao meu redor que também tem bons hábitos, isso é muito bom. E coisas da vovó, que estão voltando assim com força total. Back to basic. Back to basic, exatamente isso. Como chás, chá antes de dormir, chá durante a tarde, florais, eu uso muito floral. Eu uso muito óleo essencial. Gente, isso são ferramentas incríveis. A partir do... Se permita utilizar para você entender do que a gente está falando. Você tomar um chazinho de erva doce, pode ser de erva doce, de jasmim. Camomila. O velho chá de camomila. Um chazinho de hortelã, tá? Um óleo essencial, um incenso e 5 minutos de meditação, você vai mudar a sua vida. Sim. Você concorda? Então, eu gosto de falar muito de 4 pilares, que, de novo, eu vou repetir muito isso, que é o back to basic, né? Que é alimento, que é atividade física, movimento, né? Alimento, movimento, sono e água. 4 coisinhas básicas. Gosto desses pilares. A gente gosta de focar no que a gente não controla. E a gente perde a mão no que é 100% controlado por nós. Por exemplo, beber água. Uhum. É totalmente do seu controle beber água. E as pessoas não fazem o básico. O que elas querem fazer? O mais difícil. Ir para um nutricionista. E ó, eu amo nutricionista, tá? Eu tenho várias amigas nutricionistas e eu já fui a várias nutricionistas, mas se você tá perdidaço, você ir para o nutricionista que vai te passar um plano alimentar, você vai fazer uma semana e depois, na primeira falha, você vai largar de mão. Antes, né? Por isso que eu gosto de muitas nutricionistas hoje em dia que trabalham a parte de nutrição comportamental. Mas, gente, vamos começar pelo básico? Você bebe água? Tem certeza? Absoluta? Uhum. Quanto que você bebe de água por dia? Eu tenho uma garrafa que fica na minha mesa de cabeceira, que quando eu acordo, eu de cara, pelo menos bebo 500 ml de água. Né? Então, alimento. Alimento é combustível para o seu corpo.
Eu gosto de uma analogia que provavelmente vocês já ouviram, mas eu vou sempre repetir, que é, você tem carro? Você bota combustível adulterado no teu carro? Como é que você Se eu falar assim, ali ó, adulterada no teu corpo? para ali naquele posto, não tem nem bandeira o posto, mas pô, a gasolina é R$1. Tu vai botar? Duvido. Por que tu faz isso com o teu corpo o tempo inteiro? A gente compra um monte de pacote que a gente começa a ler os ingredientes e da metade para frente a gente não sabe nem o que é e a gente come. A gente come um monte de fast food que a gente conscientemente sabe que tem um monte de tranqueira, mas a gente come. Então, se você não faz isso com o teu carro, por que tu faz com o teu corpo? Em que momento o carro passou a ser mais importante do que o teu corpo? O que você come é o combustível para você. Por que quando a gente se entope de porcaria, depois bate uma leseira? Porque é o teu corpo precisando assimilar aquele tanto de açúcar. E açúcar não necessariamente é açúcar, né? Carboidrato de modo geral. Porque o teu corpo está precisando de um tempo ali para... né? E o sono, que eu já falei aqui... que o sono é o que repara o nosso corpo, né? É reparador, ele é restabelecedor, ele faz consolidação muscular, consolidação cognitiva, consolidação metabólica, tudo acontece durante o sono. Então, não dá para negligenciar esses 4 pilares básicos de saúde, para a saúde. Essa coisa de descanso, o corpo fala com a gente, basta você estar aberto a escutar o que ele está te dizendo. Eu tenho uma estratégia que eu amo, porque eu percebo quando eu preciso purificar o meu corpo. É como se fosse uma limpeza mesmo. E o jejum é uma coisa que eu amo fazer jejum. Eu faço jejum rindo, com prazer, porque o meu corpo começa a me agradecer aquele jejum que eu estou fazendo. Eu fico muito bem. Eu fico bem disposta, eu durmo melhor, eu leio melhor, tudo eu faço melhor quando eu faço aquele X jejum. Sabe? É muito bom, eu gosto muito. Eu acho assim que a gente tem cada vez mais ferramentas e estratégias para otimizar a nossa saúde, né? Por isso que eu falo tanto do biohacking. E você tem que entender qual que funciona para você e para quê. O jejum é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ah, eu posso fazer jejum da minha cabeça? Não, não pode fazer jejum da sua cabeça. Tem critério, né? Tem uma metodologia. E existe um período de adaptação. Eu era uma pessoa que não conseguia fazer nenhuma atividade física em jejum. Hoje eu consigo. Mas tem dias que eu sei que eu não posso fazer jejum, que é o dia que eu vou ter um treino mais longo. Mas se você é uma pessoa que está precisando, de repente, perder gordura, para você o jejum talvez seja uma possibilidade, ou talvez uma dieta cetogênica, ou talvez... Enfim, graças a Deus que existem várias estratégias, né? E tem nutricionistas aí que podem te ajudar em qualquer uma delas. E eu sou muito da corrente de que você tem que procurar um profissional, sabe, Glorinha? Porque hoje em dia a internet está cheia de receita de bolo, cheia de receita pronta, que talvez não seja para você. E que não existe responsabilidade, sabe? Que nós somos indivíduos de individual. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Exatamente. Nós temos que respeitar os nossos processos e a metodologia que melhor se adapta aos nossos corpos. Por isso que você tem que estar conectado com o seu corpo, para você aprender a hackear o seu corpo. Exato. E você entender o que funciona para você e o que não funciona. Você tem um profissional que vai te dar uma orientação técnica e você, diante do seu autoconhecimento físico, entender se aquilo está funcionando ou não para você. Eu gosto de falar uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, que foi quando eu tive o diagnóstico da espondilite, que é uma doença autoimune que eu tenho, o médico falou para mim que eu não podia correr. Para quem não me conhece, eu já corri algumas maratonas, algumas ultramaratonas de montanha, Ironman não, meio Ironman. Então, assim, por quê? Porque o médico é um especialista técnico. Ele me deu uma orientação, mas eu conheço o meu corpo melhor do que ele. E, num determinado momento, eu quis correr. Comecei a correr e eu falei, opa, tá funcionando aqui. Tanto que depois eu fui convidada para eventos de reumatologia para falar de como a mudança no meu estilo de vida, nos meus hábitos de vida, tinham feito com que eu silenciasse a doença, digamos assim.
né? E outra coisa que eu quero falar também, Glorinha, é sobre hábitos. Por quê? Porque a gente aprendeu, alguns livros falam isso, que bons hábitos, a gente faz o sacrifício agora E colhe os frutos. e a recompensa só vem depois. E que os maus hábitos é o contrário. A gente tem a recompensa imediata E no futuro. e no futuro a gente paga o preço, né? E o ser humano, ele quer recompensa imediata o tempo inteiro, né? Nós somos imediatistas, cérebro, nosso cérebro, ele quer, né? ele é movido à recompensa imediata. E eu tenho que discordar disso. Eu até concordo que alguns maus hábitos nos dão uma recompensa imediata. Mas quem disse que bons hábitos não dão recompensa imediata? Dependendo de quem é você. Quem disse com que eu desafio qualquer pessoa que fale que depois de uma atividade física Eu não não tem uma recompensa imediata? Nossa, eu tenho. O do efeito da endorfina imediata Eu no tenho, nosso fico bem, humor, na começo nossa, bem o dia. Nossa, no pô, nosso humor, na nossa disposição. Hoje, para mim, eu sou uma pessoa muito sensível a muito tipo de alimento. Quem me conhece sabe que eu amo chocolate, sou apaixonada por chocolate. E hoje eu encontrei a minha dose e o meu tipo de chocolate. Mas quando eu como bem, que eu termino a minha refeição e eu tô leve e eu não tô passando mal, para mim isso é uma recompensa imediata. Quando eu como o meu chocolatinho, que eu escolho um bom chocolate, que eu como uma quantidade pequena suficiente, que me dá o prazer imediato, isso não deixa de ser um bom hábito. Então, bons hábitos, eles também nos dão recompensas imediatas. Você ter uma noite de sono e você acordar disposto, eu fico muito é bem. uma recompensa mais do que certeza. imediata. Com certeza. Entendeu? Beber, desculpa, quando você enche a cara, não te dá uma recompensa imediata. A recompensa imediata é muito aqui, ó. É um pouquinho. Logo depois vem o sacrifício. Ele nem demora muito para vir. É verdade. Né? Mas é óbvio que se você quer ter uma longevidade saudável, você tem que escolher seus hábitos hoje. Porque seus hábitos de hoje que vão dizer como vai ser a sua longevidade no futuro, se é que você vai chegar nela. É. Né? Dependendo do que tipo de mau hábito que você tem. Sim. Né? Sim. É isso aí. Bom, gente, a gente está aqui caminhando para o final desse podcast incrível. E eu tô passando aqui só para lembrar vocês que nós estamos em todas as plataformas, em todos os streams, no Spotify. E você pode nos assistir, nos ouvir em todos os lugares que você tiver. Ok? Manu, eu quero que você diga aí para nossa galera um recado final, uma dica, uma sugestão. O que você pode acrescentar nisso tudo que a gente já falou aqui para essa turma aí que está nos assistindo? Eu vou falar uma frase que é o meu mantra e depois eu vou fazer o meu jabá. Pode? A casa é sua. A minha frase que virou um mantra para mim é: não espere faltar saúde para cuidar da sua. Não espere. Porque em algum momento ela vai cobrar. E se você não respeitar os sinais do teu corpo, o seu corpo vai fazer alguma coisa para te obrigar a parar. Então, não espere faltar saúde, não espere o corpo te obrigar a parar. Respeite ele e cuida muito bem, gente, que saúde é algo que a gente tem. Olha, eu trabalho num hospital e eu falo que todos os dias eu vejo pessoas internadas que o que ela mais tem é tempo. Elas não têm compromisso nenhum. Mas o que elas não têm é o que elas gostariam de ter é saúde. Então, de novo, cuidem da saúde de vocês, não esperem faltar saúde. E, Glorinha, para quem não me segue ainda, meu Instagram é @manorios_al. Eu também tenho um podcast que chama Saúde em Primeiro Lugar, então pode procurar lá no canal do YouTube, no Spotify, no Deezer. Eu tenho um livro que eu, cara de concha não trouxe, que chama A Saúde Está Doente. Então, se você entrar lá no meu Instagram, tem um link tem um link na bio que te leva lá, se você quiser comprar o livro. Quem quiser fazer alguma pergunta, me mandar mensagem, pode me mandar no direct, que sou eu mesma que respondo. E além disso, eu dou palestras, faço consultorias, workshops para empresas, porque graças a Deus as empresas estão tendo cada vez mais um olhar para a qualidade de vida e saúde e bem-estar dos seus colaboradores
colaboradores, porque eles já viram que cuidar dessa parte impacta lá na última linha deles de mais lucro e menos custo. Então, eu faço esse trabalho para as empresas também. E é isso, estou à disposição, Glorinha, para o Instituto do Futuro, para a gente ter um braço de saúde, de um olhar para a saúde. Bom isso. Para atualizar aí das novas tecnologias em saúde, mas também mostrar que se a gente não voltar para o básico, se a gente não estiver conectado com o lado nosso ser humano de fato, a gente vai se perder e a gente não vai estar adaptado para o futuro que está aí, né? Que já faz parte do nosso presente. Excelente. Manu Rio, gente. Sigam ela, leiam o livro dela, escutem o que ela está dizendo. E esse é o ecossistema do futuro, gente. Isso faz parte de um ecossistema do futuro também, ok? Esse é um dos cortes do futuro. Você ter todas as suas saúdes alinhadas. E eu tenho certeza que a gente vai poder contar com a Manu para nos ajudar nessa trilha. E eu também vou deixar um recadinho aqui para vocês hoje, aproveitando o gancho da Manu. O futuro não espera e também não recompensa quem não estiver preparado para ele, ok? Então vamos cuidar do nosso cognitivo, mas vamos cuidar de todas as nossas saúdes e não esqueçam, se faz sentir, faz sentido. Obrigada, Manu. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, galera. Até o próximo episódio.